Saiu agora há pouco o decreto do governador Wilson Witzel aqui do Rio de Janeiro relativamente às medidas do Estado para enfrentar a pandemia, né, a circulação do vírus do Covid-19. Ele já havia anunciado os tópicos desse decreto ontem, mas agora acabou de sair no Diário Oficial e eu estava aqui correndo para decupar. Naturalmente, boa parte do que vai ali, não poderia ser diferente, consiste em recomendação, uma vez que para restringir, para proibir a circulação, a livre circulação das pessoas, nós teríamos um problema de ordem constitucional que certamente pararia no Supremo Tribunal Federal. O governador não descarta a possibilidade, inclusive, de consultar o Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de aplicar multas, eventualmente, a quem descumprir as recomendações do governo do Estado. Me parece uma medida extrema, de difícil aplicação, mas que, uma vez veiculada, serve para, novamente, tentar conscientizar as pessoas sobre a gravidade da situação. Aqui no Rio, eu tenho verificado, circulando muito pouco pela cidade, vindo aqui para a Band, por exemplo, que o volume de carros na rua diminuiu muito, que as pessoas estão menos na rua. Obviamente, os transportes públicos estão com menos pessoas, volume menor de passageiros. No entanto, no final de semana, para o meu estupor, eu vi praias lotadas, e pior do que praias, já muito falado, bares e restaurantes lotados. Nesse decreto do governador Wilson Witzel, ele recomenda, por exemplo, que bares e restaurantes, aliás, a Associação de Bares e Restaurantes participou da negociação, né, certamente fazendo ver seu ponto de vista. Então, há um investimento para que os consumidores peçam comida, para que os restaurantes montem seus deliveries, para evitar a ida aos restaurantes. Mas o que se viu no final de semana foi os restaurantes e bares lotados. A medida recomenda, porque só pode ser recomendação, que bares e restaurantes diminuam algo como 30% a sua oferta de serviços em loco. A recomendação para que shoppings, por exemplo, fiquem fechados, com exceção dos parques de alimentação, pontos turísticos, aqueles que dependem de regulação pública, mas, no entanto, são concessões, estão fechados, né, segundo a determinação, aí sim, determinação do governador do estado. Academias, né, que são lugares de muito fácil circulação do vírus, também fechadas. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, num trabalho espetacular, que merece todo o aplauso, circulando pela cidade, inclusive nas praias, com alto-falante, passando uma mensagem para a população, para desmobilizar a população, dizendo que nós, o Estado, estamos fazendo a nossa parte, que contamos que a população também o faça. Esse é o tipo de ocasião, queria chamar a atenção para isso, trazendo para o campo em que eu me sinto mais confortável, o campo da política. Esse é o tipo de ocasião em que, por meio de boas atitudes, mostrando serviço, se antecipando ao problema, governantes estaduais podem se alçar a lideranças nacionais. Tem um ensejo aí para isso. Não quero nem dizer que o ensejo se dá em função vou ser generoso aqui, da incompreensão do presidente da República a respeito do que está em curso, mas a oportunidade está dada. Os governadores que melhor compreenderem a exigência de se mobilizar para restringir, ainda que com recomendação, dada a limitação judicial de se proibir as pessoas a circular. O governador que entender isso e trabalhar corretamente pode crescer muito em plano nacional. Estava ouvindo agora a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros também dizendo isso aqui no Rio de Janeiro, que se não sustarmos agora a circulação, a disseminação do vírus aqui no estado, nós poderíamos chegar a 6 de abril, o dia era esse, com 31 mil casos de Covid-19 no Rio de Janeiro. Também preciso alertar para o seguinte: não podemos deixar que situações de crise como essa, crise econômica, crise política, facilite a vida de quem gosta de medidas de exceção. Esse tipo de clima é temperatura adequada para se tentar lançar mão de medidas de exceção. Daí porque é tão importante que os poderes da República, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, fiquem muito vigilantes. Recomendação, sim. Decretar, sem consultar o judiciário, limite para que as pessoas circulem, aí eu já acho demais, mas o decreto do governador Wilson Witzel, que é o segundo, como eu já disse, complemento da semana passada, é um bom movimento. Agora eu queria ouvir vocês, aí botar para jogo uma seguinte questão que eu vi ontem de um infectologista. Tudo bem, restringimos tudo isso, as empresas estão estimuladas a desmobilizar o seu pessoal dentro das companhias, dos lugares fechados, criar turnos, diminuir o número de pessoas aglomeradas.
Mas e o transporte público? Essa medida também serve para o transporte público. O governador determina que seja cortada 50% a capacidade de transporte nos meios aqui do estado. Mas, de qualquer maneira, as pessoas estão indo para lá e para cá, circulando, inevitavelmente precisam trabalhar. Como é que vocês veem essas medidas restritivas? Vocês acham que é isso mesmo? Eu acho. Mas eu queria ouvir vocês a respeito. A gente falava mais cedo, Andreasa, bom dia, o Megali aqui. Fala, Megali. Sobre a situação em São Paulo. No Rio de Janeiro não tem rodízio. Aqui tem, para quem não é de São Paulo, o rodízio é uma limitação à circulação de carros de acordo com o número da placa para cada dia da semana. Segunda-feira, placas 1 e 2, terça-feira 3 e 4, e por aí vai até sexta-feira, quando não circulam no chamado centro expandido, que é meio que o coração econômico de São Paulo, os veículos com placas 9 e 0. O rodízio foi liberado e pela primeira vez na história recente, a gente está vendo uma cidade que precisa incentivar o transporte individual em detrimento do transporte público. A gente sugeriu mais cedo aqui que a Prefeitura de São Paulo do Rio de Janeiro passe a adotar medidas de facilitação para as empresas de transporte individual, os táxis, para os aplicativos, corte de impostos, isenção de impostos por um período de 3 meses, por que não? A França ofereceu uma isenção de impostos para empresas para incentivar a economia a reagir. Seria uma maneira de você incentivar o transporte individual, que não é o mais recomendado de forma alguma em situações de temperatura e pressão normais, mas que agora, no momento em que a gente precisa deixar as pessoas afastadas umas das outras, pode ser parte da solução do problema. Momento atípico pede ação atípica, ação atípica, né? Exato. É uma ação anticíclica. Vocês sabem que ontem aqui, né, especificamente no programa local, no Band News Rio, primeira edição, muitos ouvintes, diante dessa argumentação, eu fui muito radical na defesa da recomendação, não do decreto, para que as pessoas não fiquem nas ruas, que não trabalhem, que fiquem em casa, que procurem alternativas para a sua vida, etc. e tal. E eu recebi muitas reclamações muito sólidas e argumentando daqueles que são autônomos e que precisam trabalhar e que sem trabalhar não levam comida para casa. Então, esse dilema em que nós nos encontramos agora, aliás, o ministro Paulo Guedes se expressou mal a respeito disso, né? A juventude tem que estar na rua, etc. e tal, mas de fato há uma necessidade de se encontrar, talvez não agora, imediatamente, momento de reclusão, mas em médio prazo, uma forma de equilibrar as medidas sanitárias necessárias, mas alguma atividade econômica, para que o país não pare, além do mais, porque parado já estava. Outro assunto seria o pacote que o Paulo Guedes anunciou ontem, mas nós não temos tempo, me parece insuficiente, me parece cobertor curto, mas enfim, alguma coisa se está fazendo.